E aí, pessoal? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de exibição em múltiplas telas. Essa parte aqui é rapidinho mesmo porque eu acho que já tomou bastante tempo. Aqui a gente vai ver alguns exemplos dessa questão do DP e do pixel. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar dois elementos, dois image views simples. O primeiro, eu vou colocar ele com 160 dp de largura e de altura. E eu vou colocar ele com uma cor de fundo vermelha. Vou colocar só uma margenzinha nele para espaçar um pouco do outro quadrado, né, e a gente conseguir diferenciar um do outro. Margem 16 dp. Pronto, tá aqui o nosso quadrado. No Android Studio, na área de design, eu tenho a opção de visualizar para diferentes dispositivos. Atualmente eu estou visualizando ele no Google Nexus S, que é um dispositivo HDPI, mas eu também tenho Extra HDPI, Extra Extra. Eu só não consigo encontrar nenhum MDPI, tá? Então vamos trabalhar com base no HDPI. O que é que eu vou fazer? Vou fazer outro quadrado, mas esse outro quadrado eu vou colocar a unidade de medida dele em pixels. Se vocês se lembram do slide, espera aí que eu vou pegar o slide. Pronto, está aqui o slide. Então, o que acontece? O DP ele é baseado no MDPI. Então, um pixel de DP é um pixel no MDPI. Como a gente está fazendo o layout para o dispositivo HDPI, que é 1,5 vezes maior, então um pixel do MDPI vai equivaler a 1,5 pixel do HDPI. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu Android Studio e vou aumentar e vou colocar essa largura e altura 1,5 vezes maior do que o meu valor em dp. Então aqui eu ficaria com 240 pixels e aqui também com 240 pixels. Preste atenção que ele até dá uma mensagem de erro: evite utilizar pixels como unidade, use dp. Mas quando eu venho aqui para a minha parte de design, perceba que os dois quadrados eles têm as mesmas dimensões. Por quê? Porque eu fiz esse cálculo de cabeça e preenchi lá. Qual é o problema de usar o pixel? Vou mudar aqui para um dispositivo Extra HDPI. O que é que aconteceu? Ó? O meu quadrado que estava em dp, o Android ele viu que o cálculo estava em dp, percebeu que o Extra HDPI é o dobro da unidade de medida padrão, que é o MDPI, e dobrou a quantidade de pixels utilizados, ou seja, ele deixou aquele quadrado que tinha no começo 240 pixels num HDPI, ele deixou ele com 320 pixels, enquanto que o meu segundo quadrado, que tinha unidade em pixels puros, não foi redimensionado. E aí, dependendo da resolução que eu for colocando isso, esse problema vai se tornando maior ainda. Então, aqui é só para vocês entenderem visualmente a diferença de utilizar DP para utilizar pixel. Sempre, sempre DP. Tá? Agora vamos para um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu vou falar para vocês sobre o diretório padrão para imagens do Android, que é o Drabble. Tá? Já fiz aqui o download de algumas imagens. Eu vou abrir esse diretório. Por padrão, ele só vai ter o diretório Drabble normal, tá certo? O que é que eu tenho aqui nesse diretório? Eu tenho só uma imagem, um símbolozinho do Android, MDPI 48dp. Como ele é MDPI, cada dp equivale a um pixel. Então, se eu vier aqui olhar as propriedades dele, olha aí, ó,
esse meu elemento ele tem 48 por 48 pixels. Tudo que eu colocar no diretório Drabble do Android, sem ser Drabble HDPI, MDPI, Extra HDPI, tudo que eu colocar no Drabble, só Drabble, o Android ele vai redimensionar por padrão. Então, vou fazer aqui o que? Vou pegar aqui de novo os quadrados. Vou colocar aqui o primeiro com 48 dp. Eu indico o recurso dessa forma, @Drabble, e indico o nome dele. Vou colocar aqui o meu Android Black MDPI. Pronto, estou aqui com os meus dois recursos, minhas duas imagens. Apesar do meu recurso ele só ter 48 pixels, que nem eu comentei com vocês, o Android ele aumenta ou diminui o tamanho desse meu recurso de acordo com a tela. Então, se eu vier aqui e colocar no dispositivo HDPI, eles vão continuar com as mesmas dimensões. Aqui no caso ele vai para 72 pixels. Se eu colocar ele para um Extra HDPI, ele vai e redimensiona de novo. Então dá para tu colocar todas as imagens direto no Drabble e ele vai redimensionar. Eu não indico porque você pode perder na qualidade da imagem quando ele faz esse trabalho, além de adicionar um processamento extra para o Android. Então, o que é interessante você fazer? Ao invés de colocar a imagem no diretório Drabble direto, tu vai pegar e vai inserir essa imagem, vai criar um diretório Drabble HDPI, um MDPI, Extra, Extra, Extra e Extra, Extra, Extra. Mas dá muito trabalho. Beleza. Um site muito legal para você pegar esses recursos é o Material Design Icons. Nele aqui, ele já te dá vários ícones para você utilizar no seu aplicativo. Então, por exemplo, se eu quiser um ícone de acessibilidade, ele me dá aqui a opção do tamanho que eu quero esse ícone, já em DP, se eu quero ele preto para usar num fundo mais claro, ou se eu quero ele branco para usar num fundo mais escuro. E aí tu vai fazer o download dele. E quando tu faz o download dele, ele além de ter versões para iOS, para usar em sites na web, ele também te dá justamente nesse formato. Ele te dá em MDPI, HDPI e os Extra, Extra, Extra e por aí vai. Então, facilita para você. E o interessante é que para o Android, ele não vai precisar fazer nenhum redimensionamento. No meu diretório aqui, eu fiz justamente isso. Eu baixei um ícone e extraí ele para a pasta de recursos. Aqui eu tenho vários diretórios Drabble, mas cada um deles tem o mesmo ícone, só que com resoluções diferentes. Ó, o Extra Extra ele tem 192 por 192 pixels, enquanto que o MDPI ele tem só os 48 por 48 pixels. Isso porque quando eu baixei aqui os meus ícones, eu escolhi aqui o tamanho de 48 dp. Se eu tivesse escolhido 18 dp, ele ia mudar justamente para a resolução. Então o MDPI ia ter 18 pixels só e o Extra 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 ia ter
é os 18 pixels multiplicado por 5, se eu não me engano. Quando tu vai indicar esse recurso, o Android ele já reconhece um ícone apenas, ó, aqueles vários arquivos de ícone, como eles tinham o mesmo nome, ele reconheceu como um ícone apenas e ele faz só o tratamento para quando está utilizando um dispositivo diferente. Então, se eu quiser indicar esse ícone, eu venho aqui em Image View, vou colocar o src e ó, ícone alarme Black 48dp. Para ele na hora de instalar, ele vai verificar se é HDPI, se é MDPI, se é Extra HDPI e escolher o melhor dependendo do tipo de dispositivo. Com isso, ele não precisa fazer o redimensionamento da imagem e principalmente ele não perde em qualidade da imagem. Então, a maneira recomendada para você fazer a inserção das suas imagens, não só dos ícones, é dessa maneira: você ter uma imagem para cada tipo de densidade, tá certo? E é isso, espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu tento responder assim que possível. E até a próxima!